A passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 38, é um chamado à perseverança e à fé em meio às dificuldades da vida. O texto aponta para a necessidade de confiar plenamente em Deus enquanto esperamos o cumprimento de suas promessas. Reconhecemos, antes de tudo, que aguardar e guardar as promessas de Deus não é fácil, e muitas vezes somos tentados a duvidar do seu direcionamento. Sabendo disso, o apóstolo Paulo deixa um conselho divinamente inspirado, concedendo um precioso direcionamento que acredito ser um dos mais claros e objetivos do Novo Testamento. Deixo aqui, antes de tudo, o meu convite para que você considere fazer parte do nosso canal. Deixe seu like e comentário e que Deus nos abençoe. E vamos ao texto? Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, pela fé, viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus, capítulo 10, versículos 36 ao 38. A perseverança é um requisito indispensável. O autor de Hebreus destaca que a perseverança é essencial para os cristãos. No versículo 36, ele afirma que os servos do Senhor precisam de perseverança para fazer a vontade de Deus e assim alcançar a promessa. A perseverança aqui não é meramente uma paciência passiva, mas uma resistência ativa e firme diante das provações, mantendo-se fiel a Deus mesmo quando as circunstâncias são adversas. Quantas vezes nós somos confrontados com uma realidade que parece dizer o oposto daquilo que o Senhor prometeu? Como é difícil acreditar que o bem virá sobre os que temem a Deus em um mundo onde parece que os maus muitas vezes saem impunes. A perseverança é necessária porque o caminho da fé nem sempre é fácil. Ao longo da vida, enfrentamos desafios, momentos de dúvidas e tentações para desistir. No entanto, a Bíblia nos encoraja a olhar além do presente, mantendo os olhos fixos na promessa de Deus. A promessa da vinda do Senhor é a principal esperança do cristão. No versículo 37, o autor lembra aos leitores que aquele que há de vir virá e não tardará. Essa frase se refere à segunda vinda de Cristo, um evento central na esperança cristã. Apesar de parecer que a promessa demora a se cumprir, o autor assegura que ela acontecerá no tempo perfeito de Deus. Essa expectativa aponta para a necessidade de viver uma perspectiva eterna. Para os primeiros cristãos que enfrentavam perseguições, essa promessa era um lembrete de que o sofrimento presente era temporário e que a recompensa eterna seria certa. Da mesma forma, para nós hoje, essa mensagem nos desafia a viver com foco em Deus, confiando que Ele cumprirá suas promessas em seu tempo. E assim, o texto destaca a frase: o justo viverá pela fé. O versículo 38 reforça um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, a fé. Citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o autor afirma que o justo pela fé viverá. A fé é a base da nossa relação com Deus. Não se trata apenas de acreditar na sua existência. Viver pela fé significa caminhar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. É confiar que Ele está no controle, mesmo em meio às tempestades da nossa jornada. Essa fé não é apenas uma crença teórica, mas é algo que transforma nossas atitudes, escolhas e ações. Assim como um filho confia na vontade e na bondade do Pai, assim nós devemos tentar confiar na soberania e sabedoria de Deus. O contraste é apresentado na segunda parte do versículo. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aqui, retroceder refere-se a desistir ou voltar atrás na fé por causa das dificuldades. Deus não se agrada daqueles que abandonam a sua vontade e escolhem caminhos contrários à fé. Esse aviso não é apenas para causar medo, mas é para lembrar da seriedade de permanecer firmes na caminhada cristã.
essa passagem possui lições valiosas para a nossa vida espiritual e podemos destacar 4 pontos essenciais. O primeiro é perseverar na vontade de Deus. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos levam a questionar se vale a pena continuar confiando e obedecendo à palavra do Senhor. No entanto, o capítulo 10 de Hebreus deixa bem claro que a perseverança é essencial para alcançarmos as promessas divinas. Devemos resistir às tentações de desistir e manter a confiança no caminho que foi traçado pelo Senhor. O segundo ponto é viver na esperança eterna. A promessa da segunda vinda de Cristo nos chama a viver com uma perspectiva de eternidade, em vez de focarmos apenas nos desafios temporais. Somos convidados a olhar para a alegria futura que nos espera e entendermos que a nossa jornada não termina aqui na Terra e que há uma nação de irmãos e irmãs que viveram ao longo de todas as eras, nos aguardando para viver na nação eterna de Deus. O terceiro ponto é crescer na fé. É fundamental para a nossa relação com Deus fortalecê-la meditando na palavra do Senhor, orando e caminhando com outros cristãos para nos encorajar a permanecermos firmes. Daí a importância da Igreja do Senhor. Quando caminhamos com outras pessoas, o nosso coração tende a se manter naquele mesmo caminho. Nós humanos somos seres sociais e por isso precisamos estar com outras pessoas para fortalecer as nossas convicções. O quarto ponto é evitar o retrocesso espiritual. Desistir pode parecer uma solução em momentos de crise, mas o capítulo deixa bem claro que Deus não se agrada quando abandonamos o caminho da fé. Devemos lutar contra o desânimo sabendo que a graça de Deus nos capacita a continuar firmes em direção à promessa. Assim como Jesus perseverou até o fim em sua missão, somos chamados a seguir seu exemplo, confiando na soberania de Deus e vivendo pela fé. Quando mantemos os nossos olhos fixos em Cristo e na eternidade, somos fortalecidos para enfrentar as nossas lutas e desafios e alcançar a recompensa nessa vida e na eternidade. Deus é fiel e se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Fique em paz, graça e paz e até a próxima.